estão presos 3 homens suspeitos de participação no ataque às agências bancárias em Ijaci, no sul de Minas. Isso aconteceu na quarta-feira passada, entre eles jovens de 25 e 35 anos. Sabe o que é o surpreendente nessa história? Vem pra mim. Essa aqui eu errei feio, viu? Errei feio. Eu falei assim, provavelmente podem ser ali de São Paulo, porque está na divisa, né, de Minas com São Paulo, isso aí é o sul de Minas, Ijaci. Não, saíram do centro-oeste aqui do nosso estado, saíram aqui de Divinópolis, dá menos de 2 horas aqui de BH, sabe? Saíram do centro-oeste, foram lá para o sul de Minas, chegaram preparados porque tinham um armamento pesado, explodiram lá aqueles 2 caixas eletrônicos de uma das agências porque invadiram as outras. E o que surpreende nessa história é de onde eles saíram, planejaram um crime e foram a essa cidade para agir. Mas o restante do contexto se mantém, né? Chegam preparados, pegam cidades que têm poucos habitantes, consequentemente o patrulhamento é reduzido, uma ação em resposta rápida da polícia seria difícil de acontecer. Mas o sistema de inteligência da Polícia Militar e todos os grupamentos específicos para esse tipo de crime se uniram, se juntaram, pegaram as informações, fecharam o cerco e foram parar em Divinópolis. E tá a turma indo agora dessa quadrilha sendo desmantelada, desmanchada, e assim que tem que ser. Vamos à reportagem. Eu estou aqui com o capitão Veríssimo, porta-voz da Polícia Militar, e vai nos dar informações sobre essa ocorrência que merece grande destaque, né, capitão? A polícia foi buscando informações a partir do crime, uma ação que chamou a atenção em todo o estado, né? Talvez faltou pouco para a gente falar em Novo Cangaço, porque não fizeram reféns, não tiveram escudos humanos, mas entraram na cidade, atravessaram o carro, deram disparos para o alto e foram em direção às agências bancárias. Recursos como o BOP, a Diretoria de Inteligência, o Comando de Aviação do Estado foram empenhados imediatamente em Ijaci, de maneira que a gente pudesse rastrear, localizar e prender esses criminosos. Nessas primeiras diligências, a instituição já localizou e apreendeu o veículo de fuga, que foi um Fiat Cronos. Então, diante disso, a instituição já teve elementos, evidências para rastrear a rota de fuga, que já indicava um direcionamento para a cidade de Divinópolis. A inteligência estava monitorando um primeiro endereço, no qual a operação já startada, a Rotan em condições, esses criminosos ingressam nesse endereço com veículos clonados. Então, a partir desse momento, a abordagem das equipes Rotan, eles tentam evadir, resistem a essa abordagem policial, no entanto são contidos pelos policiais, é ratificada a informação que esses veículos haviam sido furtados durante o ano de 2025, localizou-se uma pistola .40 no interior de um desses veículos, e já na residência, a Polícia Militar apreendeu um revólver calibre 38, binóculo, bloqueador de GPS, drone e munições diversas. Diante disso, foi identificado que um daqueles criminosos era responsável pelo apoio logístico dessa quadrilha. Esse criminoso foi responsável pela subtração desses 4 veículos. Eu já falei de 2, mas as equipes da Rotan seguiram em diligências. E num outro local, ainda na cidade de Divinópolis, foram localizados ali mais 2 veículos clonados, munições inclusive de fuzil 5.56, uma arma de alta energia com maior potencial bélico. E lá nesse local ainda foram apreendidas vestimentas características daquelas que os criminosos estavam utilizando no momento da explosão. Esses criminosos têm idades ali numa faixa etária entre 25 a 35 anos, naturais da cidade de Divinópolis. A Polícia Militar também, no boletim de ocorrência, qualificou 2 outros indivíduos suspeitos que fazem parte dessa quadrilha. Então, a individualização das condutas vai ser objeto de investigação. E para uma situação assim de sensação de segurança, essa ocorrência do perfil de explosão de caixas eletrônicos é somente o 2º registro em 2025, o que é fruto de um trabalho já de um contexto de vários anos, de um processo que a instituição tem feito por meio do serviço de inteligência de antever e prisões específicas desse tipo de quadrilha. E um detalhe também que chama atenção são as ferramentas que os bancos têm tido com o passar do tempo, tecnologia, para evitar esse tipo de situação, né? A gente viu em uma das agências bancárias muitas notas pintadas após a explosão do caixa eletrônico, ou seja, nem se sabe se essas notas que foram subtraídas realmente na primeira agência poderão ser utilizadas por esses criminosos. Sim. Essa tecnologia, essa estratégia das instituições financeiras
potencializam a dinâmica investigativa da segurança pública. Todos esses elementos, inclusive havia vestígios ali da tinta utilizada para marcar esse tipo de dinheiro subtraído, então isso vai ser ali coletado, vai servir como base, como elemento informativo dentro da cadeia de custódia. Agora a Polícia Civil vai examinar, vai fazer um trabalho pericial e tentar aumentar aí o arcabouço probatório para responsabilizar penalmente esses criminosos. Esse tipo de situação causa muito transtorno para o cidadão que precisa do serviço bancário, né? A gente está falando de uma cidade pequena no interior de Minas, 2 agências bancárias que foram parcialmente destruídas e o serviço, o atendimento nessas unidades está suspenso, está interrompido. Uma agência informou que já está se mobilizando ali para reforma, para restauração e para voltar a atender a comunidade. A outra foi no prédio da prefeitura. A informação da Defesa Civil que esse prédio sofreu avarias, sofreu danos, está passando também por uma análise para ser feita a reforma. Por enquanto, as pessoas que utilizavam esses bancos ali no dia a dia estão tendo que ir a Lavras, também no interior do estado, para buscar atendimento. Ou seja, transtorno para todo mundo, né?